Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos. Recompensa com a bênção dos céus, ó Deus, a fidelidade dos nossos irmãos, como ouvintes, divulgadores, aos nossos ajudadores, Pai, nossos assistentes, tome em tuas santas mãos cada vida. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que têm, de alguma forma, ó Pai, aprendido e praticado, guardando, Senhor, em seus corações, a palavra da vida. Deus Todo-Poderoso e Fiel, guarda os meus irmãos na cidade, nas serras, nos campos. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda os teus filhos, ó Deus, nas nações onde não há liberdade. Dá, meu Senhor, a sabedoria para eles fazerem a tua obra sem maiores transtornos, ó Deus, sem criar problemas, ó Pai, para suas famílias e em seus ministérios. Querido Senhor, Deus bendito e fiel, orienta-nos pelo teu Santo Espírito. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 34, mas este programa de hoje, o programa Voz da Igreja, tem duas versões. Tem uma que está no ano 19 e tem este do ano 15. Já pensei em mudar um pouco o nome para facilitar para nossos seguidores, nossos ouvintes, mas não sei, ainda não tomei a decisão. Acho muito bom quando Deus me dá uma direção. E quando Deus me dá a direção, eu sigo na direção recebida. Ainda não tive a direção para mudar, mas já tive bastante vontade e estou esperando como é que eu faria para não ficar repetido a voz da igreja na quinta e na sexta-feira. Mas o nosso texto hoje, meus amados irmãos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 12. Um texto pequeno, cheio de importância, porque fala a respeito da missão do próprio apóstolo, os discípulos de Jesus Cristo, na condição de discípulos. E isso aqui é uma espécie, é uma doutrina, é uma instrução que valeria naquele contexto de Corinto e em qualquer lugar do mundo enquanto existir a igreja pregando o evangelho. Então, 1 Coríntios 9 e 7 diz: quem milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Porque certamente é para nós que está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós tenhamos as coisas materiais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo.
o tema que bem que poderia ser a dignidade de um ministro. Mas eu coloquei outro. Meus amados, todos os homens, em toda a atividade humana, o que o sujeito faz é pensando em ter um resultado. Quem dedicou a vida, tempo integral, numa missão espinhosíssima, a evangelização hoje, se existisse evangelização praticamente, ou literalmente, hoje seria muito mais fácil, porque se tem critérios, tem muitos instrumentos legais que impedem o preconceito, pelo menos assim tão abertamente, e existem muitos recursos que nós podemos lançar mão. Mas no tempo apostólico, no tempo dos apóstolos, que não existia instrumento nenhum. Os instrumentos que existiam não eram no aspecto de direitos humanos, respeito ao próximo, respeitar a religião do outro, não. Naquele tempo não tinha isto, não. Não tinha isto, não. Muito embora no Império Romano existissem leis regulando a vida dos cidadãos, mas a maioria dos próprios cristãos, no começo, até os anos 50, 60, a maioria eram pessoas sem vinculação com a sociedade alta. Muito embora em Roma tivesse muitos centuriões, algumas mulheres importantes e tal, mas no máximo, no que diz respeito à massa da igreja, a membresia, não tinha pessoas muito notórias, não. Todo mundo trabalhava, todo mundo se esforçava, e os ministros de Deus, mesmo conhecendo o direito que este texto aqui expõe, não exigia da igreja. O apóstolo Paulo se dá por venturoso e em muitos aspectos ele glorifica a Deus e agradece, porque as igrejas onde ele havia servido mandavam recursos para eles usarem noutras igrejas que ainda não tinham estrutura. E ele expõe, ele deixa isso claro. Inclusive, ele usa palavras como se ele pedisse pela liberdade construída. Estou precisando desse assim, 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 vem aqui, traga, eu mande. Porque ele usa esse termo, eu despojei outras igrejas para não ser pesado a vocês. Então veja a segurança daquele homem na obra de Deus. Aqui no versículo 7, ele diz, quem é que trabalha, quem é que senta a praça de graça? Deixa eu traduzir aqui da forma mais aberta, mais radical possível. Quem é o praça? Quem é o militar? Quem é o praça? O guarda noturno, o guarda real, que trabalha de graça? Quem é que milita à sua própria custa? Não. A nossa milícia, a nossa militância no aspecto profissional, ela é remunerada. Quem milita à sua própria custa? A resposta é óbvia, ninguém. Quem planta vinha e não come do fruto? Só se morrer antes da produção começar. Mas o normal é plantar e usufruir. Quem apacenta o gado e não come do leite do gado? O normal é comer
do leite do gado. Tomar o leite, fazer o queijo, fazer outros derivados do próprio leite e tal. O normal é isto. E Paulo está ensinando. No versículo 8, segundo versículo da nossa leitura, ele diz: digo isto segundo os homens. Eu estou dizendo isto baseado em filosofia de gregos, de troianos, de quem quer que seja. Não, eu estou dizendo isso porque tem fundamento na palavra. Não diz a lei também o mesmo que eu estou dizendo? Aí ele mostra a lei. Ele conhecia profundamente a lei. No versículo 9 ele diz, porque a lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito, não bote focinheira, não atarás a boca do boi que debulha, que trilha o grão. Não põe focinheira no boi que está trabalhando. O boi está trabalhando, trilhando, porque os cascos do boi eram muito mais eficientes do que os pés humanos para a cultura da cevada, do trigo e de outras culturas. Agora, ele diz, e está escrito isso na lei de Moisés, por quê? Deus estava preocupado com o boi? Deus estava ensinando a respeito de boi, preocupado com boi? Não, não é isto. Ou não diz certamente a nosso respeito. Deus está falando isso é para nós, é para os homens, aplicando ao ser humano. Certamente é para nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. Isso aí é lavrador. Preparou a terra na sequidão. Levou chuva quando chegou a chuva. Se esforçou e cansou na semeadura, no cuidado da plantação. Então, é algo grandioso. Deus está falando por causa dos bois? Não. É por causa dos homens, por causa do ser humano, por causa de nós. É por causa de nós. Certamente é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com segurança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Além de debulhar, deve participar. Não se debulha só para os outros, não. No versículo 11, Paulo diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recebamos ou recolhamos as coisas materiais, algumas versões diz carnais, as coisas materiais. Se outros participam desse poder sobre vós, muito mais nós. Se tem, porque era o seguinte, o sujeito estruturava uma igreja e ia para outra província, para outra cidade. E quando voltava, estava aquela igreja que ele começou e deixou pequenininha, bem estruturada, bem edificada, crescendo na graça, respeitando. E aqueles obreiros que haviam sido colocados depois, a igreja é sempre carente, aqueles obreiros estavam tendo um resultado do que havia sido feito por Paulo, pelos demais da sua companhia. Então, aqui ele pergunta, se outros têm poder sobre vós para participar, ao ponto de dizer, olha, estou precisando disto, traga aqui.
muito mais nós. Quanto mais a gente, nós temos muito mais. E não tratamos vocês mal. Não tratamos mal. Nós justamente tratamos bem, mas nós não usamos deste direito. A gente não colocou aqui, não estipulou mesada, retirada. Não usufruímos deste direito. Ele reconhece, é correto, é direito. Não participamos deste direito, não nos entregamos, não provamos para advertir quem não fizesse. Antes, suportamos de tudo. Suportamos tudo. Prisões, açoites, maledicência, e foi. Eu imagino como foi a vida de Paulo entre a morte de Estevão e a conversão dele. Imagina como foi terrível aquilo. Tem um texto em Atos que dá testemunho sobre isto e mostra que o Barnabé era um defensor dele, falando para a igreja, não tem medo dele não, ele é transformado mesmo. Porque quem conheceu o histórico dele, de pedir cartas aos sacerdotes e tal, se municiar de documentação para poder ir e trazer os cristãos presos, humilhar publicamente aqueles cristãos, mandando eles renunciar a Jesus Cristo, para não morrer, para não ver seus filhos mortos. Então, eram muitos os desafios. E Paulo diz, nós não temos este direito? Temos. Suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Nós fizemos da nossa maneira, sem recorrer, sem cobrar, não houve da parte dos apóstolos de Jesus Cristo. Só o Judas é encontrado com dinheiro. Claro, era um dinheiro digno, infelizmente, porque ele não roubou, não. Ele traiu o mestre. Ele não roubou. Ele foi lá, conversou com as autoridades que queriam prender Jesus Cristo. E do que eu levo disto? Quanto é, o que eu tenho? O que vocês têm para mim? Então, infelizmente, era justo, porque ele não matou, ele não roubou, ele não assaltou, ele traiu e recebeu as moedas das mãos dos interessados na sua traição e no elemento traído que era o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, é a palavra para o nosso coração. Quem é que vai para a guerra por conta própria? Quem é que vai se expor na segurança da cidade por conta própria? Ninguém. Ninguém. A não ser alguma pessoa desajustada. Mas as pessoas normais, comuns, elas, quando estão doentes, recorrem ao médico e, em muitos casos, terminam no hospital. Não volta mais, nunca mais volta para casa. Nunca mais. Então, é a palavra para o nosso ensino, a palavra do Senhor para o nosso ensino. Paulo, cheio de admiração pela obra de Deus, pela grandeza de Deus, que não deixou nada sem ser anunciado, não existe nada, não há ignorância de nenhum tema. Todos os temas são tratados. A vida, a morte, a ressurreição, a excomunhão, a banição, o banimento no inferno. Tudo! A palavra está aí, à altura, ao alcance das nossas mãos.
Ninguém milita por conta própria. Todo mundo tem que atender um chamado. Esse chamado tem uma remuneração. Esta remuneração tem necessário e criteriosamente que ser mantido. Quem recebe, tem o dia de receber. E deve se cuidar, deve ser zeloso, deve ser precavido, para não estar tão sacrificado, ocupando até pessoas desafetas. Então, meus amados, é a palavra do nosso Deus. Ninguém faz guerra por conta própria, ninguém milita por conta própria, ninguém faz isto. E ninguém precisa saber, a não ser Deus, o que você tem no coração. Não precisa saber. Nós, diz o apóstolo aqui, nós semeamos as coisas espirituais, então é justo que a gente tenha benefício material disto. É normal, é natural, porque ninguém faz o que nós fazemos por conta própria. Tem que estar na direção de Deus. É uma bênção, eu sinto a graça, eu me sinto feliz e comunico a palavra de Deus assim, para você guardar no seu coração. O homem de Deus, na sua comunhão, na sua sabedoria, ele diz: eu sei que tu quer nos ouvir. Eu sei que tu quer ouvir a gente. Eu sei, Senhor, tu quer nos ouvir. Nós queremos estar na tua direção. E por isso é que a gente não põe nenhum tropeço. É um direito apostólico comer do fruto da obra, o resultado da obra espiritual. Mas nós evitamos isto para não pôr impedimento, para não afastar ninguém. Para não haver impedimento ao Evangelho. Nós fizemos isto para não deixar acontecer impedimento. Nós temos esse direito, reconhece. Não usamos deste direito. É outra história. Eu tenho direito. Eu não quero lançar a mão deste direito, porque pode fazer alguém tropeçar. Vamos fazer a intercessão, o memorial da oração. Aqui, apresentar ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela comunhão, pelo teu povo. Obrigado pela tua igreja maravilhosa. Toma em tuas santas mãos, Pai, cada vida. Guarda as criancinhas, guarda a juventude na tua igreja, guarda os ministros do Evangelho, guarda cada servo teu, Pai. E agora te apresentamos este memorial. Tu conhece aqui cada família. Tu sabe, meu Deus, a necessidade, a carência, a condição física e espiritual e emocional de cada um. Deus fiel, estenda sobre eles a tua mão direita, ungindo com o teu poder. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.